Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos nós. Hoje nós temos aqui na nossa casa, o trabalhador da nossa casa, o nosso irmão Júlio Galamba, que vai trazer Jesus e a atualidade da sua mensagem, né? É um tema bem atual. A casa pede que desligue seus celulares. Vamos. Na sexta-feira nós temos a reunião, que é o filme, né, o Telecine Espírita. No domingo também temos a reunião normal de estudo do Evangelho. E na segunda, a consulta espiritual. A casa espírita não fecha as portas, né? O trabalho de assistência fraternas continua, mesmo nesses períodos festivos. Vamos elevar o pensamento a Jesus, o aniversariante da noite. Senhor, na certeza da vossa presença, vós que nos afirmaste que quando estivéssemos reunidos em teu nome, vós estaria conosco. Te agradecemos, Senhor, pela noite, pela clareza da tua mensagem de amor, pelos emissários que vós nos envia na presença do nosso mentor, Adolfo Bezerra de Menezes. Que a vossa paz, que a vossa presença amiga e misericordiosa continue conosco, hoje, agora e sempre. Boa noite, meus irmãos. Muita paz para todos nós. Permita a Deus que, enquanto nós estejamos com o pensamento elevado ao alto, que nós possamos sentir a presença de Jesus junto a nós. Pois foi Ele mesmo que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. E com certeza Ele passou bem cedo pela nossa casa, preparou o ambiente e deixou uma equipe de espíritos abnegados que nos recepcionaram logo na entrada, nos acompanharam até o assento e desde então já estão trabalhando em torno de nós, retirando energias grosseiras, fruto dos nossos pensamentos ainda muito inferiorizados e nos envolvendo com bênçãos amorosas, despertando em nós a fé e a esperança. Há 2000 anos pisou na terra o governador do nosso orbe. Nós temos, durante as sucessivas encarnações, aprendido por diversas religiões a respeito do Mestre. Em cada uma das experiências, nós conquistamos grandes aprendizados, independente da religião que nós tenhamos abraçado, porque todas elas são boas. Os religiosos é que deturpam as religiões. Assim como um rio que sai da sua nascente e no seu percurso ele é distorcido. Nós adquirimos também nas nossas encarnações muitas consequências positivas e negativas. O futuro do nosso posicionamento no orbe está muito diretamente relacionado como é que nós estamos nos relacionando com Jesus. A nossa relação com Jesus, à luz da doutrina espírita, é totalmente diferente de quando nós seguíamos Jesus, quando fazíamos parte de outros segmentos religiosos. Porque o Jesus que nós procurávamos era o Jesus que nos oferecia a cura de nossas doenças. O Jesus que resolvia os nossos problemas materiais. Mas a doutrina espírita abre os nossos olhos e compara Jesus semelhante aos próprios evangelhos. Se confundem Jesus e o próprio evangelho. E nós
nesta noite, vamos precisar abrir um pouco a nossa consciência para podermos desbloquear algumas estruturas psicológicas que nós criamos a respeito de Jesus. Assim como o homem tirou Deus do centro das relações humanas e colocou o próprio homem sendo a causa principal, nós confundimos Jesus com nós mesmos. Por ele ter apagado um pouco a sua luz, por ele ter se colocado como um de nós o confundimos, o tratamos de irmãos, é verdade, mas apenas com aquela visão de que nós temos o direito de estar perto de Jesus, sem esforço, sem fazer por onde merecer. Então, esta noite, nós temos o prazer, de poder, juntos, aprendermos um pouco mais à luz da doutrina espírita a respeito desse nosso mestre e desse nosso amigo. Com a chegada do Cristo, a pequena janela da nossa compreensão enxerga um pôr do sol. E diz Emmanuel em Vinha de Luz: o Evangelho é o sol da imortalidade. Espíritos imortais. Deus é eterno, mas a partir do momento que Jesus penetra em nossas vidas, nós nos tornamos seres eternos no amor. Passamos a fazer parte desta grande família espiritual por conquista. A doutrina espírita nos apresenta um Cristo diferente das demais religiões. Emmanuel, a caminho da luz, diz que Jesus está a uns 40 bilhões de anos à nossa frente. Os orbes aonde Jesus foi criado por Deus já não existem mais. O tempo de vida, mais ou menos, de um orbe desse, diz Emmanuel, é de 15 bilhões de anos. Então eles já não existem mais. E precisamos entender o que é um Cristo. Nós que temos tanta facilidade de verbalizar Jesus Cristo. Na Revista Espírita de 1868, Kardec publica uma mensagem de São Luís, recebida através da seleta equipe de médiuns. São Luís era para Kardec o que Emmanuel era para Chico Xavier. O acompanhava em todos os trabalhos, em todas as tarefas. E São Luís diz que um grupo seleto de espíritos puros se aproximaram do orbe da Terra por 3 vezes. E viria por 2 vezes e viria uma 3ª vez. Espíritos puros, segundo o Sr. Allan Kardec no Livro dos Espíritos, é quando o espírito atinge a sua escala máxima na sua evolução. E dentro dessa conquista de espírito puro, quando ele atinge o topo da escala dos espíritos puros, ele se torna um Cristo. Ele recebe orientações diretas de Deus, não precisa de intermediário. E nós tivemos, Chico Xavier diz que essas reuniões eram feitas no sol. E aí a gente pode imaginar a beleza dessas reuniões de espíritos puros. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que depois que o Cristo se entregou ao circo da cruz, os mártires se entregavam ao sacrifício, ébrios de amor. O sacrifício passou a ser um troféu. É quando Jesus diz a Pedro para embaiar a espada, porque quem com ferro fere, com ferro é ferido. Lei de causa e efeito.
Jesus já vinha ali nos dando lições de que nós colhemos o que plantamos. Porque se ele precisasse de auxílio e de defesa, ele mesmo convidaria os seus exércitos para o defender. E deixa uma lição para todos nós. Jesus se confunde com os evangelhos. Ele deixou de ser apenas um homem fantástico a ponto de andar sobre águas. Situação que nos admira imensamente. Um espírito andar sobre águas, curar leprosos, cegos, paralíticos. Nós hoje vamos ter uma visão à luz da doutrina espírita bastante diferenciada da que nós temos ouvido em outras situações. Temos um farol iluminando séculos de caminhada, descortinando a imortalidade da alma e a presença divina em todos os movimentos da natureza. Essa imortalidade da alma é o que torna a doutrina espírita o consolador prometido por Jesus. Porque nada mais nos consola do que saber que as pessoas que você ama e quer bem e que partiram para a espiritualidade estão vivos e que nós vamos nos encontrar mais uma vez, e que todas as vezes que nós dormimos, o corpo descansa e nós somos atraídos para sentimentos verdadeiros. Onde tem um sentimento verdadeiro, nós para lá vamos nos direcionar. O homem não é um ser que nasce no berço e acaba no velório. Isto agride a nossa serenidade, pois não? Muito boa pergunta. A nossa irmã perguntou se esse nosso encontro com nossos entes queridos que desencarnaram é uma certeza. A gente responde com uma frase bem simplesinho: Deus não separa os que se amam. Se existe uma ligação sincera e verdadeira, ela está construída para a eternidade. Não é? Nós estamos nos encontrando agora, aos poucos nós vamos nos reconhecendo. Não é à toa que a gente vê dois amigos tão distantes e sente um carinho imediato. Isso são reencontros que a convivência vai nos despertando, que isso não aconteceu de hoje. Nós já nos conhecemos há muitos e largos tempos. Não? Diz André Luiz na Agenda Cristã: não se impaciente, você já viveu uma eternidade e tem uma eternidade pela frente. É um bom tempo, acredite, somos espíritos imortais. A gente devia diariamente ler essa mensagem de André Luiz, porque nós iríamos destruir dentro da nossa consciência a estrutura da morte, que não existe, mas ela foi construída ao longo dos séculos, por nós mesmos. No Evangelho existe muito mais do que possamos imaginar, já nos diz Saint-Exupéry. O essencial é invisível aos olhos. E nós espíritas precisamos enxergar com os olhos do coração, dos sentimentos. Porque o que define um espírito na sua escala evolutiva, além do conhecimento adquirido, é principalmente a qualidade dos seus sentimentos. Espíritas, amai-vos. Ele poderia ter dito instruí-vos, mas ele disse: eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, se é o primeiro, eu tenho que conquistá-lo primeiro. Primeiro eu tenho que amar. Paralelamente à instrução. Alguém lhe pergunta: o que você está vendo? Estou vendo um velhinho que mora em Pedro Leopoldo, trabalha numa mercearia e se chama Chico. Todos quase responderiam assim. A
apenas 20 minutos da vida de Chico Xavier, em qualquer momento da sua existência, o santificaria. Se houvesse canonização na doutrina espírita. Nós não sabemos quem é Chico Xavier. Não temos a menor ideia da grandiosidade desse espírito. Quando eu digo nós, sou eu e os amigos que me acompanham. É claro que na plateia tem espíritos bastante esclarecidos, né, já despreendidos da matéria, e não é para esse que nós estamos nos dirigindo. Esses já são espíritos que não precisam, estão aqui apenas para colaborar, né? Desencarnado. O que você está vendo? Jesus enxergava anjos nas feras. Estamos vendo um garoto, filho de um carpinteiro, de uma mulher chamada Maria. É isso que nós estamos vendo. Uma criança que é filho de um carpinteiro. É assim que nós enxergamos. Nosso nível evolutivo só nos permite avançar até onde nós conseguimos. Jesus diz, Emmanuel, que Jesus não veio divulgar leis terrenas, que se nós partíssemos em linha reta na velocidade da luz e nós chegássemos nas galáxias mais distantes, lá nós iríamos encontrar os mesmos evangelhos que são ensinados aqui na Terra. Os mesmos evangelhos que são ensinados a nós, porque são palavras de Deus. Paulo não diz na sua epístola aos Coríntios os evangelhos de Jesus, ele diz os evangelhos de Deus, porque os evangelhos são de Deus. Jesus é missionário, médium de Deus. Ele nos trouxe leis universais. Jesus enxergava séculos à nossa frente. Enquanto os galileus diziam, lá vem um senador romano. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse senador romano na obra Há 2000 anos. Trata-se do senador Públio Lentulus. Então, é uma obra fantástica. Não desencarnem sem ler este romance extraordinário psicografado por Chico Xavier. Ele nos move com a nossa fé, nos mostra como você consegue, numa encarnação, se defrontar frente a frente com Jesus. E como a gente não sabe o dia que vai desencarnar, leiam hoje à noite. Bom, Jesus dizia, lá vem Emmanuel. Todos diziam, lá vem um senador romano. Jesus olhava e dizia, lá vem Emmanuel. Não é assim que as mães fazem com seus filhos? Todo mundo se aborrece com o filho e ela está lá amando, porque ela está vendo o futuro. Quem ama, enxerga o futuro. Ela não está vendo um jovem inquieto, um adulto infantil. Ela está vendo o futuro, porque ela sabe o que o filho dela vai ser no futuro. E é por isso que ela continua amando. E é isso que nós precisamos desenvolver dentro de nós, a capacidade de amarmos. Jesus, quando se encontrou com Emmanuel, ele teve um diálogo extraordinário. Ele diz, bom seria, senador, que tivestes me procurado à luz do dia, para adquirires de uma vez por todas a humildade e a fé. Porque Públio procurou ele às escondidas. O orgulho de um senador não permitia que ele fosse visto junto de um nazareno. Mas Jesus traz essa lição e chama a consciência de Públio.
Soa para teu espírito imortal a hora mais grave. Encontras neste momento um ponto de renovação. Está em teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Nós somos os Públios escutando a mensagem trazida para a humanidade, não foi para lentos. O grande equívoco de nós que adentramos em uma religião é achar que Jesus e os seus mensageiros nos trouxeram histórias maravilhosas, lindas, que toca no coração, que emociona, que sensibiliza, que faz chorar. E pronto. Agora nós vamos para casa, se divertir, vamos viver a vida, depois a gente assiste outro filme. E vamos assistindo os filmes e não vamos entendendo, que é o que Santo Agostinho traz no Evangelho segundo o Espiritismo. O grande mal dos estudiosos dos evangelhos é que depois que eles aprendem a palavra do Senhor, eles as usam para corrigir o próximo. Começamos a enxergar em todo mundo defeitos e esquecemos de aplicar em nós mesmos, que esse é o papel da nossa encarnação: nos modificarmos, nos transformarmos, matarmos o homem velho e dar vida ao homem novo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus era visto sempre junto das prostitutas, dos ladrões e dos cobradores de impostos. E Pedro, apaixonado por Jesus, conversa com seus compatriotas e diz: eu quero lhes apresentar o meu mestre, com ele eu estou aprendendo coisas que vocês não podem nem imaginar. E eles vão com Pedro. Quando chegam, encontram Jesus no meio das prostitutas, que eram as garotas de programa da época, os cobradores de propina e os ladrões. E diz: este é teu mestre? Nossos mestres estão enclausurados nas sinagogas, estudando a Torá, se vestem de branco e não se misturam com pecadores. Jesus olha ao lado e observa, claro, tinha uma multidão imensa, mas ele observa 3 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos pastores de ovelha, homens simples, cheirando a ovelha, rudes, trabalhadores incansáveis do campo, que davam sacrifício do seu suor para o sustento da família. O segundo grupo era o grupo das mulheres, das prostitutas, donas de casa, dedicadas ao lar, esposas amorosas. E o terceiro grupo era o grupo dos homens, os cobradores de impostos. Alguns conservadores, rudes, grosseiros, mas eram pais de família. Jesus olhou para os pastores e falou a linguagem dos pastores. Ele olha para os pastores e diz: um homem tinha 100 ovelhas. Era um rebanho muito grande. Naquela época, um rebanho grande era de 10, 8, 5. Quem tinha 100 era muito rico. E ele perdeu uma ovelha. O que é que ele faz? Ele guarda as 99 em lugar seguro e vai em busca da ovelha perdida. Os pastores, e eles entenderam que Jesus estava falando daqueles que se desviaram ao longo do caminho, as prostitutas e os ladrões. E que, no reino de Deus, enquanto estiver faltando um de nós, ele não sossegará. Sempre irá atrás de um de nós.
Nós nunca estamos em uma situação isolada do olhar do Criador. Nós é que, por falta do orar e vigiar, nos afastamos dele e não sentimos a sua presença e a sua segurança e a sua proteção. Jesus então se dirige às mulheres e diz: uma mulher perdeu uma dracma. Eu aprendi agora, estudando o que era uma dracma, que eu estudava essa palavra, uma dracma perdida, mas eu só achava ela bonita, mas não entendia, e quando eu não entendia, não perguntava a ninguém e não aprendia. E agora eu aprendi. A dracma era para hoje, os dias de hoje, uma moeda de 1 centavo. E ela passou a noite varrendo a casa procurando essa dracma. Era muito importante para ela. Mas o que é que ela ia fazer com essa dracma, que não tinha esse grande valor, que ela dedicou uma noite procurando essa dracma? Sabe o que ela fazia com essa dracma? Ela fazia colares. Jesus entrou na intimidade das mulheres. Se algum homem aqui for atrevido o suficiente, dê à sua mulher um colar faltando uma pérola. É motivo para separação. Ela não vai aceitar. E elas entenderam, e todos eles entenderam que Jesus estava falando do colar de Deus, que é constituído por todos nós, e que se estiver faltando um de nós, esse colar não está completo. Então Jesus se dirige agora aos homens, que estavam atentos, ouvindo, paralisados com sua voz magnetizada, e conta a história dos 2 filhos, que um pede sua herança adiantada. A parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, que Emmanuel chama a parábola do filho egoísta, porque são 2 filhos. Um se desviou no caminho, pela sua infantilidade, pela sua imaturidade, e o outro pelo seu egoísmo, porque ele queria Deus, como a maioria dos religiosos, só para ele. Deus apenas para mim, para o resto, o inferno. Então é assim que Emmanuel. Jesus falava a linguagem do amor, deixando claro que quem ama não quer a condenação, e sim a regeneração. O mundo de regeneração é Jesus voltando ao orbe pela 3ª vez, convidando o homem a se regenerar-se, a levantar-se perante ele mesmo. Nós estamos recebendo, desde o dia em que o governador do planeta pisou na Terra, espíritos abnegados, que dão a sua vida para deixar mensagens eternas para nós. E a vinda desses espíritos está sendo acelerada pela própria natureza do planeta, que necessita de mentes mais amorosas. E nós estamos recebendo de esferas distantes espíritos prontos para servir ao Senhor, e que vão precisar dos pais apenas de uma coisa, nada mais: não me afaste dos evangelhos de Jesus. Apenas isso. Evangelizar os filhos é a única coisa que nós podemos fazer para garantir o futuro de nossos filhos, porque eles são donos do livre-arbítrio e têm suas escolhas pré-estabelecidas, têm suas provas a serem vencidas e têm o direito de errar. Evangelizado, o fardo vai ser leve e ele não vai ser julgado, nem suave será, ele não será julgado,
Porque os seus pais, por entenderem a importância do Evangelho, não julgam, porque também são espíritos evangelizados. Essa é a grande tarefa que Jesus veio deixar para nós, despertar em nossas consciências essas orientações fundamentais para que a gente possa libertar-se do nosso passado, das nossas culpas, dos nossos medos, das nossas angústias. Porque assim como Jesus deixou a grande lição através da mulher adúltera, que é o que particularmente me fez tomar a decisão firme de ser cristão, com uma simples mensagem: mulher, segues e não torne a pecar. Não te condenarei. Então o que nós fizemos está feito. É fruto da nossa ignorância, da nossa infantilidade, da nossa falta de conhecimento à luz da doutrina espírita. Mas agora nós estamos com a mente iluminada. Não podemos mais nos desculpar. O Evangelho de Jesus penetrou e iluminou as nossas consciências. E nós temos que estar diariamente orando e vigiando. Porque se nós espíritas, com todo esse consolo da imortalidade da alma, estivéssemos plenamente felizes, Eurípides Barçanufo não teria construído nos planos espirituais um nosocômio para receber espíritas que se desviaram dos seus compromissos. Então, o nosso orar e vigiar tem que ser mais firme, porque as provas chegam com mais força para nós, a pedido nosso. Assim como aquele que já se libertou dos vícios, dos pensamentos negativos, das mágoas, adquire na sua meia-idade um câncer em seu corpo físico, ele pediu para tirar do seu perispírito energias que iriam demorar muitas encarnações para serem eliminadas. Então, consciente de que iria desencarnar, consciente de como funciona nossa ligação perispiritual com o organismo físico, pediu a Deus, a Jesus, aos seus protetores, para que lhe dessem força, resignação, fé e esperança, para tirar da sua alma o supérfluo, para retornar à pátria espiritual mais equilibrado. Isso se ele já adquiriu o controle sobre si mesmo, na sua alimentação, nos seus vícios, no controle dos seus sentimentos e das suas emoções. Por quê? Sentimentos. Bom, fora da caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e negritado, perdão das ofensas. Porque é nesse perdão onde nós tropeçamos. Porque poucos nós sabemos o que é indulgência. Eu vim aprender dentro da doutrina espírita. E quando aprendi aqui dentro da doutrina espírita, eu trabalhava no Colégio Damas e fui contar à irmã, na minha inocência, como é belo ser indulgente. Como é grandioso ser indulgente. Se nós conseguíssemos nessa encarnação apenas a indulgência, avançaríamos séculos na nossa evolução.
A gente sabe, eu aprendi o que é na tradução, na prática eu ainda não sei. Não sei. Porque tem que exercitar. É no dia a dia que você vai construindo as verdades do Evangelho dentro de si. O poder do perdão em nossa saúde. Conta Emmanuel que Chico tinha um cachorro que estava doente. E toda noite, quando ele chegava depois das reuniões no centro, ele ia cuidar do cachorro, dar remédio. Mas ele acendia a luz. E aí mexia nas gavetas, deixava cair uma coisa ou outra. E tinha uma senhora que morava com ele, que ficava com o corpo incomodada com duas coisas. Primeiro, com aquele barulho e a luz acesa. E segundo, com Chico já cansado. Já não era tão jovem. Em vez de ir dormir, ele ia cuidar do cachorro. E ela teve uma ideia brilhante. Vou resolver o problema de Chico. Vou matar o cachorro. Haroldo Dutra conta essa história que diz que nós somos assim. Elefantes que entram num jardim bem bonito para tirar uma rosa. Tira a rosa e destrói o jardim. E aí Chico, quando é de manhã que vê o cachorro morto, ele fica muito triste. O que foi que houve? Ela disse: Chico, ele não está mais dando problema para você, ele está morto, eu matei. Você não precisa mais passar noites e noites dormindo tarde. Chico não deu uma palavra, mas ficou muito magoado. Magoado 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 3º mês, Emmanuel aparece depois de uma reunião e diz: Chico, aquela mágoa de 3 meses atrás criou em torno do seu coração uma névoa cinzenta. Por que no coração? Porque era a parte mais frágil de Chico. Ele já tinha tido uma angina, era a parte mais sensível. E vai se transformar numa doença mais séria. E nós não estamos conseguindo nos aproximar de você para realizar nosso trabalho. Chico dizia: o que é que eu devo fazer? Ele disse: você vai procurar saber dessa pessoa o que é que ela gosta e mais deseja e vai comprar para ela. Chico disse: oxe, ela faz o mal a mim, eu vou dar um presente a ela? Ele disse: não é receita minha, é de Jesus. Ele disse: então eu vou fazer. E a mulher queria uma máquina de costura. Quando ele viu o preço da máquina e o salário, em 2 encarnações não dava para pagar. Ele comprou. E na hora que entregou a máquina à mulher, saiu do peito dela um clarão que invadiu o tórax dele e dissipou aquela névoa escura. Emmanuel se aproxima e diz: Chico, você acaba de sentir as essências de um perdão verdadeiro. Nós temos que ter muito cuidado com nossas mágoas. No livrinho de Neil Lúcio, Jesus no Lar, que é um livro fantástico, extraordinário. Cada mensagem de Jesus ali é um capítulo de orientação para uma encarnação. Se em cada encarnação nós colocássemos em prática um capítulo daquele livro, nós venceríamos todas elas. Jesus se reunia com Pedro para discutir com os outros apóstolos como foi o dia deles. E ali ouvia todos e deixava ensinamentos para a humanidade. Nós temos espíritas que colocar sempre essa informação em nossa consciência. Os ensinamentos que chegam para nós é para a humanidade. Não é para aquele povo, não é para alguém. Aconteceu com Chico, aconteceu com a mulher adulta, não. É para todos nós. E aí Jesus vê que Pedro está meio inquieto, meio aborrecido, meio chateado, sabe o que é, mas questiona Pedro: como é que foi seu dia, Pedro? Pedro diz: eu me encontrei com um tio, Sovina,
um sobrinho que é mentiroso, coloquei cada um no seu lugar em praça pública, fui aplaudido e não me arrependo. Pedro era danado. Dizer isso para Jesus é muita intimidade, né? Mas eles se conheciam de longas e longas e longas datas. Conhecia a ponto de Jesus pegou Pedro num dia de trabalho, preparando as redes para pescar, alinhando os barcos, pronto para entrar no mar, e diz: Pedro, segue-me, tu serás pescador de almas. E Pedro não pensou duas vezes. Que palavras mágicas foram essas? Eles se conheciam e tinham marcado um código para se reencontrarem. Então Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, que usa um carpinteiro para construir uma casa? E Pedro diz: ele usa ferramentas. E Jesus diz: nossos familiares mais próximos são o serrote e o martelo para construirmos o reino de Deus dentro de nós. E nós vivemos nos queixando da sogra difícil, do filho trabalhoso, do vizinho inquieto. São instrumentos para exercitarmos as virtudes divinas. Porque tudo que Deus faz não é perfeito? Se nós formos criados por Deus, nós somos perfeitos. Só que nossa perfeição está em forma latente. E nesse exercício é que nós vamos alimentando essa plantação de virtudes para se tornar árvores frondosas, banhadas pelo Evangelho de Jesus, para que os frutos sejam doces, para que suas flores sejam perfumadas. Precisamos entender que nós estamos nesse planeta não como turistas, mas como alunos. E precisamos entender a lição essencial. A lição essencial, que é a lição da educação dos nossos sentimentos. E isso é um trabalho individual. Ele se dá coletivamente, mas a decisão é individual. Não foi por acaso, não foi apenas porque não tinha que falar, que Jesus disse: aquele que não deixar a sua mulher, a sua filha, a sua nora, a sua sogra, por mim, não é digno de mim. Porque nós ainda estamos muito presos aos laços sanguíneos. Jesus, tua mãe, está lá fora com teus irmãos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão os que fazem a vontade do meu Pai? Eu posso reencarnar, qualquer um de nós podemos reencarnar numa família extremamente desequilibrada socialmente. E eu vou acompanhá-los. Qualquer sino que toca, qualquer foguete e rojão que solta, qualquer propaganda de clube, de seleção, é motivo de batizado, casamento, passou no vestibular, arrumou um emprego, é motivo para uma farra. É motivo para uma farra. Espíritos infantis. E nós vamos porque eu tenho que viver em sociedade, eu não posso ficar alheio à minha família, não. Então está todo mundo e eu estou aquele estranho. Não, você pode conversar com todo mundo, você pode dançar com todo mundo, no seu nível de equilíbrio, sem exageros, sem loucuras. E entendendo que este corpo que você habita precisa de nutrientes essenciais para estar firme. E para isso eu tenho que estudar e saber que elementos essenciais são esses.
Porque nós trazemos na nossa bagagem espiritual tendências negativas. As positivas nós não trazemos ainda não. Elas estão ainda em forma latente. Na medida que nós vamos nos envolvendo na caridade, elas começam a trazer uma sensação diferente para nós. E nós gostamos. E é nesse gosto que nós vamos nos libertando dessas nossas tendências equivocadas. Já tivemos várias encarnações. Já aprendemos diversas línguas, diversas culturas. Tudo isso está registrado no nosso inconsciente. É nossa herança espiritual. Quando estivermos prontos e maduros, essa herança vai ser aberta às gavetas, que os códigos estão nas mãos dos nossos protetores, a senha dos arquivos da nossa consciência mais profunda. E que a droga abre essas portas e fazem com que pais e filhos se agridam, porque começam a enxergar inimigos do passado, desafetos do passado. Então nós precisamos entender quais são as práticas nesse mundo de Deus que desviam o homem do seu equilíbrio físico e moral e tomar a sua decisão firme de se afastar. Alguém vai chegar e dizer, todas as vezes que você estiver falando dos evangelhos de Jesus, lá vem mais um pastor falar dos evangelhos de Jesus. E qual é o problema? Jesus, o único caminho para Deus, paciência, tolerância, doçura, perdão, fé e esperança. São os ingredientes da água que Jesus afirmou que quem dela beber jamais sentirá sede. E a gente vem fazer o tratamento de obsessão e toma rios de água fluidificada. Mas continua com mágoa no coração. Continua intolerante com o seu próximo. Impaciente com quem você declarou amor. Vai tomar rios de água fluidificada e não vai fazer efeito. Mas, mesmo dentro de toda essa nossa inquietação, Jesus está esperando uma oportunidade para nos acolher novamente em seu rebanho, porque nenhuma das suas ovelhas se perderá. Na obra Antologia do Natal, de Humberto de Campos, tem uma passagem que diz que Jesus, nos seus últimos momentos de crucificação, uma falange de espíritos puros desceu, uns cantando os hosanas, outros balsamizando as suas dores, alguns anotando na caderneta o nome dos culpados para futuras expiações, e um anjo coloca o peito junto da boca de Jesus, ele balbucia algumas coisas, ele se aproxima um pouco mais e sai correndo em disparada. Era o anjo da caridade, que Jesus pediu, naquele momento de aflição, para ele ir socorrer Judas, que acabara de suicidar-se. Esse é o Jesus que a doutrina espírita nos apresenta. Só tem amor e preocupação por nós. Está sempre. Nós conhecemos o ditado: não cai uma folha de uma árvore
sem a permissão do Pai? Porque Ele permitiria que nós passássemos por situações desequilibrantes, falta de alimento, falta de moradia. Quem não tem o conhecimento desse farol da doutrina espírita, sinceramente, eu não sei como tem fé em Deus. Ainda há pouco falávamos com o nosso irmão Gustavo, que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que os primeiros 300 anos do terceiro milênio, que é esse que nós estamos vivendo, ainda será de muito sofrimento. Aí a gente vive aqui em Recife, uma cidade relativamente pacata, e o nosso amigo viaja ao mundo inteiro e ver coisas que não vale a pena, como ele bem disse, contar. Bárbaras da época do primitivismo, onde não existia nem Moisés, acontecendo ainda nos dias de hoje em nosso planeta. Então, nós não podemos ter o egoísmo de reclamar da nossa situação atual. Nós temos que nos preparar. Nós não estamos aqui apenas dando a hora para depois ir para a ceia do Natal, não. Que eu espero particularmente que, se hoje vocês não puderam evitar, pensem no próximo ano, que o presépio não esteja servido à mesa. São nossos irmãos. Amam, sentem e precisam viver. E existe na literatura da alimentação mundial substâncias bem mais saudáveis do que as vísceras de nossos irmãos inferiores. Mas eu fui num médico e ele disse que eu preciso, por causa da minha composição sanguínea, de carne. Porque ele é carnívoro. Outro foi no médico e o médico disse que uma dose de uísque antes do almoço é bom para o coração, porque ele é alcoólatra. Ele vai dizer as coisas que ele gosta. Senão ele estará violentando a ele mesmo. E não conhecem o que nós estamos tendo acesso agora. Então nós precisamos fazer pequenos ajustes. Primeiro ajuste é o cuidado de oferecer à minha casa corporal o que existe de melhor. Sem amar os animais. Porque nós não vamos entrar também, né, nessa ilusão de dizer que eu sou vegetariano porque amo os animais. Não é por aí. Eu ainda estou amando a mim mesmo. Eu estou procurando dar uma qualidade melhor ao meu corpo físico. E essa atitude, essa prática vai despertar o verdadeiro amor pelo animal. Porque por enquanto a gente tem carinho, é bonitinho. Porque o ser humano é o único animal na face da Terra que conquista e atrai para si a sua presa. Os outros não, partem instintivamente. Então, isso é só uma reflexão. Né? Porque a doutrina espírita, ela abrange todos os veículos que nos ligam aos nossos sentimentos. E nós temos que pincelar um e outro. Conta nesta mesma obra, Antologia do Natal. Vocês já têm um livro para ler antes de desencarnar, né? Então esse aí fica para depois. Belíssimo esse livro. Que Pedro, quando estava caminhando para ser crucificado, uma multidão o seguia. Ele já tinha seus 80 anos, era um homem muito querido. O ambiente era nimbado de paz.
músicas celestiais para os mais sensíveis dava para ser ouvida. Mas um soldado, Aniceto, era o único que blasfemava contra Pedro, quebrando toda a harmonia do ambiente. Pedro é crucificado, mas naquela hora ele estava se lembrando de Jesus. As reuniões na sua casa, os passeios por Cafarnaum, e nem percebe que lhe tinham perfurado os pés e as mãos. O soldado Aniceto, vendo que Pedro estava ainda respirando, diz: esse velhote não morre não, e joga uma pedra na cabeça dele. Pedro desencarna e o próprio Jesus o recebe, e diz Humberto de Campos que o leva para as esferas superiores e lá passa 2 semanas com ele. Merecimento, na companhia de Jesus por 2 semanas. Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, eu vim me despedir porque eu preciso voltar. Ele diz: mas Senhor, eu não vou suportar, mas eu preciso. Eu tenho muitos meus filhos precisando de mim. Ele diz: então eu também vou. Pedro se levanta e os dois descem e chegam em Roma na hora que um grupo de cristãos estavam sendo levados para o sacrifício. Eles envolvem aquela multidão com a sua vibração amorosa e calorosa para dar força. E de repente Pedro vê uma mão em seu ombro. Ele se vira a Jesus: Pedro, tem alguém querendo falar com você. Pedro volta-se. Está o soldado Aniceto com os filhos no braço, depositando em cima do túmulo de Pedro e pedindo a Pedro para socorrer o filho dele, porque ele tinha se convertido ao cristianismo. Pedro coloca suas mãos sobre o ventre do garoto, faz uma prece e o cura. A prática do perdão. A prática do perdão. É essa essência que vai fazer com que nós possamos entender o que é que Jesus quis dizer. Vós sois deuses, poderás fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Deixai brilhar a vossa luz. A luz da fé. A luz da certeza de que nós somos filhos do amor. E por sermos filhos do amor, nós estamos preenchidos dessa essência e que precisamos doá-la para que ela se multiplique cada vez mais, para que nós possamos sentir o nosso coração vibrar com a presença da prática da caridade. Não foi por acaso, não foi apenas por uma noite belíssima, estrelada, que Assis disse: é dando que se recebe, é perdoando que é se perdoado. Se tudo que nós falamos agora, nós já esquecemos desde o começo, não tem problema nenhum. Se nós levarmos para esta noite de Natal, para o nosso lar, o sentimento e o desejo de perdoar nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, e tomar a decisão firme de, como um louco de amor, abraçá-lo e beijá-lo, sem se importar com a sua reação. É um presente que você vai dar para você. Porque o outro que cometeu contra você alguma injustiça, ele está inserido nas leis de Deus. Ele vai ter que resgatar de alguma maneira, mas não precisa ser através de mim. A vida vai lhe ensinar. Então esta é a mensagem que nós precisamos levar para dentro dos nossos lares e implantar, como bons espíritas, o Evangelho de Jesus dentro do lar.
para que ele possa ser um farol na nossa comunidade, para que ele possa ser aquela certeza que semanalmente, naquela hora e naquele momento, Jesus está dentro de nossos lares. E aí nós trouxemos uma preciosidade maravilhosa. O Espírito Cassimiro Cunha, através das mãos santas de Chico Xavier, ele diz: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa do bem que aniquila o mal, derramando em toda parte a vida espiritual. É templo de caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Eu agradeço imensamente, ao carinho de meu irmão e amigo Bruno, quando me convida para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus na noite de Natal. Porque aí eu levo para casa um presente para a eternidade, que é essa vibração calorosa de vocês, que bate em minha alma e destrói nuvens grosseiras de pecados. Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão Júlio, que é trabalhador aqui da nossa casa. Vamos elevar o pensamento a Jesus, rogando ao Divino Mestre que esta mesma paz, que esta energia, com a sua presença amiga e misericordiosa, envolva todos aqueles que se encontram tão necessitados, que se encontram em lares em desarmonia, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos manicômios, nossos irmãos que atravessam um momento de provações, que a misericórdia e o amor do Cristo, que renasce a cada dia, a cada ano, possa os envolvê-lo, os ampará-lo, os medicá-lo. E em teu nome, Mestre, que esta mesma paz, que a vossa divina proteção nos leve de volta em paz aos nossos lares, é que te louvamos e te agradecemos. Em nome do nosso mentor, emissário de amor da tua seara, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, é que damos por encerrado a reunião na noite de hoje. Que a vossa presença nos acompanhe em paz, hoje, agora e sempre.